E aquele bom dia aí para você que nos acompanha aí, Papo de Torcedor. E agora a época da Copa do Mundial Interclubes, né? Que tá muito bacana, venha-se de passagem. E nós, o Internacional aqui, a gente podia estar lá, né? Perdemos aquela classificação contra o Fluminense no Beira-Rio, né? Onde houve um descuido dos jogadores. E é nesse ponto que eu quero voltar a falar com vocês hoje um pouquinho aí, né? Porque o Internacional nos últimos jogos baixou o rendimento, baixou a concentração e eu em outros vídeos aí coloquei que o futebol brasileiro ele sempre foi copiado e de uns tempos para cá a imprensa em geral vem colocando desde a seleção brasileira que a gente tinha que jogar o futebol europeu. Não, a gente não tem que copiar futebol porque a gente sempre foi copiado, né? O nosso futebol, dos nossos atletas, por isso que a Europa vem e leva os nossos jogadores sul-americanos para lá, porque é um conjunto de acertos, né? Com um grupo que sabe defender, com um grupo que sabe atacar. Então vamos lá, o jogador brasileiro ele é faceiro, ele tem o dom dado por Deus, né? O que falta para o jogador brasileiro é se profissionalizar, né? E o jogador europeu ele é tático e o jogador argentino em si é um jogador de muita garra, de muita marcação, né? Onde tem jogadores bons também que surgiram com um potencial bom, que foi o Maradona, Messi agora, né? Que são craques, são monstros. Mas então, assim, se você pegar assim no contexto geral o futebol mundial, enquanto os caras lançam dois jogadores, o Brasil lança 100, né? Então hoje a gente já tem o futebol colombiano com jogadores muito bons, né? Mas isso pela desatenção, pela formação do jogador brasileiro, isso no meu ponto de torcedor, né? De comentarista. Então eu vejo e eu sempre coloco que o nosso futebol ele sempre foi copiado. E o nosso jogador precisa ele ser adaptado, ele precisa ser corrigido, né? E tu trazer, sim, para o nosso jogador a concentração, a marcação desse nível alto que está faltando pela desatenção, né? Dos nossos jogadores e até dos formadores do clube dos nossos grandes clubes, né? No Celeiros de Ásia, e a gente passou por um processo do clube nem lançou o jogador, já manda para fora, e esse jogador estão estourando lá fora, lá jogadores que não são nem conhecidos no Brasil, né? E a gente tem vários casos disso. Então, a Copa do Mundo de Clubes está muito bacana, são grandes jogos. Eu acho que vai ter muito mais grandes jogos, a gente vê que esses jogos são decididos no detalhe. Então, vai ter esses grandes confrontos para fora. Eu vejo assim os clubes brasileiros muito bem. Lógico que tem uns que representa que está mais forte, mas necessita da sequência para confirmar isso, né? A gente teve uma vitória espetacular do Botafogo, né? Sobre o Paris e se fosse a final da Copa do Mundo, o Botafogo era campeão, entendeu? Porque foi os dois campeões que se enfrentaram, né? E a gente teve um grande jogo do Flamengo. Vamos ver se o Fluminense repete a grande atuação. O Palmeiras ele é um time muito organizado, né? É um time que joga pelo resultado, mas é um time consistente, agressivo, né? Defensivamente organizado e quando precisa atacar ele ataca certinho, né? Então eu vejo que vai ter grandes jogos e isso é muito bacana pro futebol, né? Para nós torcedor que a gente acompanha, nós do Internacional, a gente fica com aquele, a gente fica com, a gente podia estar lá, né? E pelo descuido, e eu tenho certeza que o jogador do Internacional, o dirigente do Internacional que nos acompanha aí, tem que mudar a postura no Internacional, o jogador tem que ser competitivo, e isso não é o treinador cobra, mas o time, eu vi o treinador, eu acho que foi o Abel do Palmeiras, que falou que o grupo de jogador, ele tem que ser competitivo, o grupo tem que querer, o jogador tem que querer, e isso nos últimos jogos no Internacional está faltando. A gente não está enxergando essa dedicação dentro de campo,
A gente vê o jogador, por que que Flamengo tá lá? Por que que Botafogo tá lá? Por que que Palmeiras tá lá? Porque os jogadores são vibrantes, os jogadores são fortes, os jogadores vão para disputa. E aonde eu vejo no Internacional, e eu tenho colocado que tem que mudar o discurso, porque não deu, porque tem jogos. O Internacional tá na zona delicada do brasileiro, porque nos últimos jogos não deu a valor, a atenção nesses jogos, onde era necessário somar e o Inter entrou para jogar como em qualquer outro jogo. Então, para mim, a primeira maneira de mudar é o discurso e a atitude, entendeu? E isso começa no treinador e começa lá no departamento de futebol. O jogador ele é acostumado a estar na pressão e quando tu não dá essa pressão ele relaxa e o rendimento não vem. Então o Internacional ele precisa voltar a querer ser grande, entendeu? Porque esse grupo levou aí 7 anos para ganhar um gauchão e um grupo espetacular, onde o departamento de futebol tem que botar essa competitividade no grupo, entendeu? O Internacional tem que rever o seu planejamento, onde traz jogadores já com idade e aonde sabe que em certa parte do campeonato ele vai precisar o substituto, aí traz um jogador que o jogador não corresponde na função e fica insistindo e o resultado não vindo, e isso é o treinador que tem que mudar, que tem que achar a situação. A gente vê o caso aí no Grêmio, onde meus amigos gremistas falam, o que tu acha? Vem Dorival, vem Mano. Eu disse, vem Mano. Mano é melhor pro Grêmio no momento, entendeu? E o Mano achou a solução ali. E hoje, pro Roger achar a solução, ele vai ter que testar jogador e não ficar na mesmice. Então, para você, tá muito bacana aí a gente acompanhando a Copa do Mundo entre clubes, que tá muito bacana. Parabéns aí pra FIFA, né? Grande competição, valorizando o futebol mundial, né? E os europeus já estão de bibibi aí, dizendo que estão cansadinhos. A gente joga um dia assim e outro não, e os jogadores se sobressaem, e o Internacional precisa de mudar a postura. Muito obrigado aos novos inscritos aí no canal Papo de Torcedor. Eu sei que eu tinha que estar mais com vocês aí, mas o nosso trabalho de torcedor é assim, né? Como torcedor, a gente não tem esse compromisso de imprensa, né? Apesar da gente ser do meio, né? Mas é esse bate-papo. E você, torcedor? Se você quer gravar um vídeo e mandar pra gente postar, colocando a sua opinião, seja Inter, seja Flamengo, seja Palmeiras, seja Barcelona, seja Juventude, seja Caxias, você pode gravar e nos enviar aí, né? A sua matéria, o seu desejo, sendo uma coisa respeitosa, que a gente vai avaliar, a gente está publicando no canal Papo de Torcedor, porque aqui o torcedor é o papo. Um grande dia e vamos embora, que tá muito bacana e esperamos que Inter e Grêmio estejam trabalhando.